A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na Plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, aproxime quem te faz bem e viva momentos aconchegantes. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, a cara da Pit, a cara do mano, a sua cara. Churrascando Vinha Amazon e Ávila Cia da Saúde. Nossa, bom. É bom, muito bom, é muito bom, gente. Melhor verbo. Lubrificado já, mente calibrada. Segura a cadeira. Cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza, acorda, maldito. Sintoniza direito Acorda que é sexta. A bagaça. Que tá começando o quê? Programa do Avesso. Sexta-feira não é dia de dormir. Não, claro. Mas claro que é. Pra ti. Eu começo a dormir na sexta, eu acordo não, que eu sou jovem ainda. Daí jovem na sexta acorda, não, né, mano? Agora começa O Marco não viu, mas eu tava aqui atrás do computador meio que dormindo aqui, tô dentro. Umas pescadas aqui. Marlon Sartor, sexta-feira é dia de dormir, Marlon? Pra mim não, nem pra ti. Antes das 10... Jovens, nós somos jovens. Das 23 horas, eu acho, velho, futebol. Não, acaba o futebol, eu só vou ouvir futebol e vou dormir. Hoje? Vou ouvir. Tá bom, o Programa do Avesso está no ar nessa sexta-feira. Dia 9. Dia 9 hoje? De junho. 9 de junho, maravilhoso. Recebendo ele, o nosso pneumologista, Dr. Fábio Souza. Bem-vindo ao Avesso. O retorno, né? Bom retorno. O Fábio veio à noite, quando o primeiro ano de Avesso. Verdade. 9 era 9 ou 8? 8 horas da noite. 8 da noite o Avesso, vai. Já era pra estar dormindo, né? Como é que tu apresentava o programa à noite, eu dormia mano? Tarde. Eu dormia tarde, daí eu vinha à noite. Ah, tá bom. Senão eu não aguentava, né? Daí ficou ruim pra mim, né? Porque agora o programa veio pra 1. Aí você tem que acordar, cedo. né? Meio-dia, né? Acordar meio-dia. Sacanagem. Meio-dia da madrugada, 10 horas da madrugada, né? Que absurdo alguém acordar alguém às 10 da madrugada. Ô, doutor... Quer ver como tem futebol de manhã, né? Quase se mata pra acordar. Ô, Fábio, tu gosta de dormir? Gosto. Boa tarde, Pete. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, mano. Gosto de dormir, né? Tem problema com sono, não? Não, se ele tiver problema com sono, aí ninguém mais... Por enquanto não, mas a tendência é uma probabilidade muito grande de ter. Principalmente assim, homem, se ao longo do tempo vai engordando um pouquinho, e se tem uma flacidez da musculatura da garganta, que isso é inevitável, né? É a mesma coisa, não tem como evitar a pele de ficar mais enrugada. Não tem. Pode fazer algum outro procedimento. Pelenca vai cair, né? A flacidez da musculatura da garganta, isso acontece também. É um músculo. O ronco é devido a isso? Então o ronco é devido a isso. É um turbilhonamento de ar. Eu nunca ouvi eu roncando. Aquela história. Eu já geralmente, me acordei mano, com o meu ronco, cara. É mesmo? Eu já acordei. Mas Tu nunca acordou com eu já me acordei. Eu não ronco. Juro, não ronco mesmo, real. Não... O mais comum, por exemplo, lá no consultório, focando na medicina do sono, é justamente a esposa trazendo o marido falando, olha aqui, eu vou te mostrar a gravação, né? Ele tá roncando. Porque daí eles não querem ver, né? Eles não gostam, assim, isso né? não é meu. Provavelmente. Pelo amor de Deus. Não, e aí começa todo o desfecho. O problema não é só o ronco, é roncar, ter a apneia, que é o fechamento da garganta, o risco cardiovascular atribuído a isso. Aquele negocinho não ajuda? Aquele negócio de botar no nariz? Do nariz, não. O que pode ajudar é quando eu tenho muita obstrução nasal, se o nariz é mais fechado e realmente tenta respirar e coloca aquele dilatador nasal, dá uma ajudinha. Ele ajuda nisso daí. Dá uma respiradinha, mas ele vai melhorar muito o ronco, muito a apneia. Vai ajudar um pouquinho no ronco, na apneia não vai ajudar em nada. Porque a estrela da jogada da apneia é a garganta. Então, o ronco até pode ajudar muito pouco, mas na apneia não. Mas existe a possibilidade de eu roncar e ser uma pessoa saudável, ter um sono bom ou não? Roncou, então, tem algo de errado? Até isso existe, a gente chama de ronco primário, quer dizer, só tem ronco, não tem apneia associada, não cai a oxigenação quando tá dormindo, mas isso, pelo menos, claro que a gente tem um viés, uma amostragem muito grande de pacientes realmente doentes, né, em relação à medicina do sono, e quando vão lá para nos procurar, então já tem ronco com apneia. Então, uma máxima é o seguinte, se o ronco é muito alto, se acorda afogado, ou se o cônjuge, né, tá falando assim, olha,
Tem momentos que para de respirar, aí vale a pena a polissonografia, que é o exame do sono, pra fazer uma triagem do sono. E você trata também a cotovelada da esposa? A cotovelada, aqueles hematomas... Eu acho que vem Vai junto, pra né? ponta. Nossa, que Aqui raiva. no lado, aqui, ó, vem um tratamento, não vem? Vem junto. Depois, Mas existe casal que se separa, doutor? Tem casal isso que não? já... Que pode até... que se separa sim, mas tem casal que já dorme separado há muito tempo. Conheço Há vários, muito tempo. vários. E não são casais mais velhos, né, viu, Fábio? Quer ver Casais novos também. Não precisa. Por exemplo, tava namorando, agora tá morando junto e... já tô procurando... A gente se casou faz 1 ano, tolerou esse primeiro ano. Mas é e melhor agora cada tá um dormir morando na sua cada um cama. na sua, porque, por exemplo, mulher tem mais predisposição a ter o quê? Insônia do que homem. Homem tem mais predisposição a ter o quê? Apneia e ronco do que mulher. Tá. Que Mulher tem mais insônia mesmo? Tem. Comprovado? Comprovado. Estatisticamente, Ah, mulher porque tem somos muito mais mais. aceleradas? Que tem um estado mais Peso de na hipervigília. consciência. Talvez Peso na consciência de fazer cagada. Peso da onde? É isso, entendeu? É muita Só faz preocupação, é cagada. cuidar dos filhos de vocês, inclusive. Não. Só faz cagada e fica com peso na consciência à noite, aí não dorme, entendeu? Porque isso é verdade, né, doutor? O que acontece, por exemplo, a insônia, a causa principal, assim, aquela insônia psicofisiológica, fica reverberando o pensamento. Quem nunca teve, por exemplo, insônia em relação a uma noite? Todo mundo, né? De pensar que tem uma prova no dia seguinte e tal. Então isso acontece. Boa tarde, Nestor Constantino. Ele tá dizendo, hoje tá bom pra fazer valo no colchão com essa chuva. Não, tá bom demais. Nossa, entendeu? essa chuvinha vai bem, hein? É verdade. Doutor, e dormir não é um desperdício evolutivo? Sabe que Eu acho um desperdício evolutivo dormir, cara. Eu acho... Tem gente Thomas que diz, depois Edison. que tu morrer, tu vai dormir bastante. Claro que entendeu? Nada a ver, gente, isso aí. Thomas Edison Deixa era um eu cara dormir. que era meio contra, assim, né? A dormir, ele falava que era uma coisa meio improdutiva. O detalhe é o seguinte, o sono, se existe... A gente tem hormônios, por exemplo, que são só secretados à noite. Não tinha aquela história, a mãe falava o seguinte, meu filho vai dormir mais cedo pra crescer? Isso tem lógica, tá? O hormônio do crescimento, né, o GH, ele é secretado no estágio 3 do sono. Então tu imagina que tem uma correlação muito importante pra crescimento. Tem o hormônio do corticoide pela manhã, que a gente produz o corticoide. Pode aquele que engorda, né? Aquele que engorda. Eu tomo sempre, eu tô inchado. Só que, olha o que acontece. O nosso despertador automático, a gente tem um pico de corticoide pela manhã, mas teu sono não é reparador, por exemplo, a apneia, além desse pico inicial, tem outros picos de corticoide ao longo do dia e a pessoa fica mais inchada, mais difícil de perder peso também. Então tem um trabalho da Escola Paulista bem bonitinho, que eles colocaram uma balança na cama. Olha que interessante. E a pessoa que não tem distúrbio do sono, ela chega a perder um pouco de peso. Não é nada absurdo, tá? Perde algumas gramas. gramas, assim. E a outra pessoa que tem apneia, por exemplo, vamos pegar a apneia obstrutiva do sono, tem realmente um déficit nisso. Ou seja, em outras palavras, está engordando. Né? Dormir Então, pouco engorda, então. Dormir engorda? Vamos dizer assim, dormir com má qualidade engorda. Porque um paciente com apneia é um cara hipersonolento. Ele fecha a garganta, o cérebro trabalha para desobstruir a garganta, mecanismo de defesa. Fecha a garganta de novo, o cérebro trabalha para desobstruir a garganta. E fica nisso, por exemplo, tem um paciente lá que 600 pausas respiratórias numa noite. É muito, Fábio? É muito. Se a gente pegar por hora de sono, mais do que 30 fechamentos da garganta por hora de sono, Maluco, é um cara grave. Pô, é cada 2 minutos né, cara? É um absurdo. Justamente. E depois do almoço, vale dormir, doutor? Isso aí pode ou não pode? Entendeu? Ajuda, porque pra mim não, 20 minutos. O que é 15 minutos de sono, gente? Não é nada. Passa muito rápido. O que é recomendado de uma maneira geral, a siesta que os espanhóis gostam tanto, né? Eles fecham até as barraquinhas deles pra Fecha na hora do tudo, né? trabalho e vão dormir. Pra quem não tem insônia, tá? Então é recomendado. O único que é a exceção seria a insônia. Falta uma fatia do bolo, se já deita depois do almoço, vai faltar de noite. Agora, quem não tem insônia, é recomendado dormir até 20, 30 minutos, porque não muito mais que isso. Porque se entra em sono REM, um sono muito mais profundo, pode acordar até mais grog do que foi dormir. Então, por isso que tem essa 20, 30 minutos dito em consenso assim mundiais. Essa que seria a No mínimo, lógica. então, tem que dormir E 1 hora? Dormir 1 hora depois do almoço, vale? Uma hora já seria demais. É até 20, 30 minutos, tá? É a sonequinha A pessoa mesmo. pode até não acordar nesse sono profundo, tudo bem, se ela não acorda. Mas entre 20 a 30 minutos, talvez fuja desse sono profundo, que aí a pessoa não acorda tão grog, né? E algumas vezes até pior do que foi dormir. Vamos botar o doutor no jornal, pode ser? Bora. Tem jornal, Marlon?
Jornal do Avesso. Oferecimento de Piero. Vista bem quem você ama. Pra falar em de Piero, você já sabe, né? Dia dos Namorados tá aí. Deixa eu ver a tua. De Perinho, né? Lindo mas sempre, não tem maravilhoso. só uma preta igual a jaqueta, né? Pegasse mais, né? várias, Tá, entendeu? beleza. Você vai fazer o seguinte, você que deixar o seu gatinho, seu boy magia, né? Ele mais pluff. Seu boy magia. Ele foi mais Deixa o pluff. seu boy né? Mais o magia. quê? Mais pluff. Mais pluff? Mais pluff, entendeu? O cara mais pluff, entendeu? O cara... Uma bacaninha. É, Apresentável, né? Não, o cara vai lá de Piero, fala com o Fabão, tá de Verdade. boa. Vai ficar bacana, vai Tem ficar umas jaquetas bonito. lá. Você gosta de jaqueta, né? Eu já vi que você gosta de jaqueta. Não, mas tem umas jaquetas agora pro inverno, um frio que tá hoje, ó. Olha, Bom presente, então não mulheres. não erra, né? Não erra o presente. Não é o presente, tá? E eu vou dar uma explicação pras mulheres. Se o seu marido, ele gosta de azul, verde, vermelho, você dá azul, verde, vermelho. Não vê tá Tu moda não de dá trocar. a cor que o cara não gosta, entendeu? Ele não vai E daí mudar. ele vai usar a porcaria da camisa A pra te velha. agradar. Aí você vai, você não usa o que eu dou. Mas é dá o que o cara gosta. O cara gosta de roxo, dá roxo. Entende? Não erra, pelo amor de Deus, sabe? Eu adoraria ver você de cereja. Você vai pro inferno com a cereja, entendeu? Porra, dá a roupa que o Mas cara se quiser gosta. dar cereja, tem cereja também na de Piero, Tem tá? também. Tá tudo Se o certo, cara todas gosta de as cereja, cores. mas pelo amor não faz cagada. Entendeu? Tá bom. Violeta. O cara gosta de usar, porra. Né? A minha super tia bem. ontem compra um blazer violeta. Ah, para, né? Nude, vai dar nude, entendeu? A cor nude pra alguém. Vai pro inferno também. Aqui, ó, 9 fatos que você provavelmente não sabe sobre o sono. Vamos lá, sono. Dormir é uma delícia, mas virou uma dor de cabeça para 63% dos brasileiros, doutor. Mais da metade da população tem problema com sono? Tem. Mais da metade da população Caraca. tem problema. Os dois distúrbios principais são insônia e apneia obstrutiva do Esses sono. são os clássicos. Insônia, pelo menos 50% da população brasileira, estudo O que se define nacional. como insônia? Insônia crônica, geralmente mais do que 3 meses, tendo dificuldade para iniciar ou para manter o sono e que ainda sofre no dia seguinte. Isso é a categoria realmente de insônia crônica. Aquela de uma ou outra noite, tudo bem. Aí, é aquela insônia que o eventual. povo vai dormir 4 da manhã, mas acorda 2 da tarde, não é insônia daí. Aí é um atraso de fase, quer dizer, ela atraso, tá né? muito, Porque daí dormiu dormindo muito mais bastante. tarde, né? O Jô Soares é o clássico, ele sempre fala, né, que ele sempre iria dormir muito tarde e acordar muito tarde. O horário produtivo dele era de noite, então ele é um cara vespertino, é um cara realmente mais da tarde pra noite, né, e não um cara matutino. E então... tem como mudar isso, Fábio? Porque assim, ó, às vezes tu tenta, então vou dormir mais cedo, mas não gosta, não vai, não consigo. O mais difícil é o horário, é começar com o horário de dormir. Então talvez o mais interessante seja começar a antecipar o horário de acordar, que também é sofrível, né? Mas colocar e se programar, olha, vou ter que levantar, mas realmente Doutor, complicado. eu sempre que viajo para as viagens internacionais, Ai, para que Ibiza, chique. essas coisas, Que chique. eu sempre sofro com o relógio biológico, demora para ele se adaptar, assim. As pessoas adoram falar isso, eu tô no fuso. Sabe- Doutor? sabe que Eu tô no fuso ainda. O jet lag, por exemplo, esse jet Bonita lag, essa palavra. jet lag, Jet lag. que é transcontinental, né? É. Aí a melatonina é uma boa medicação. Então essa é a grande indicação da melatonina. Pode tomar? Aí nesse caso sim, Eu ela ia te ajuda a perguntar, tem regular. ouvinte dizendo que trocou o Rivotril pela melatonina e tá perguntando se fez um bom negócio. Eu acho que entre Rivotril, clonazepam versus melatonina e consegue dormir com a melatonina fez um bom negócio. Mas o que Agora, é a melatonina? A melatonina é um hormônio que a gente secreta realmente, né? Tem a glândula pineal, que ela diz assim, olha, a pessoa tá dormindo, né? Desculpa, tá de noite. Aí não tem grande intensidade de luz. Secreta mais esse hormônio, que é a melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Agora vamos pegar uma situação que é tão comum. Tá lá assistindo TV, tá recebendo a mensagem que é dia, e aí fica difícil essa secreção da melatonina, do hormônio do sono. Então a pessoa começa a ter uma dificuldade inicial para manter o sono. Em contrapartida, apesar de ser o principal hormônio do sono que a gente tem, a tomada da melatonina não é a melhor medicação para sono. Quem tem insônia, ela é quinta medicação para sono. Quem tem jet lag, transcontinental, beleza, bom negócio, tá? Agora, essa pergunta específica entre clonazepam, que é o Rivotril, versus melatonina, pô, eu fico com a melatonina, tudo bem, se ele tá conseguindo dormir. Agora, uma outra coisa é se faz higiene do sono ou não. Que higiene do sono? Que são aqueles mandamentos que todo mundo já ouviu falar, mas é que é difícil fazer. Tua questão, vamos lá. Então vamos lá. Higiene... Higiene do sono, isso são recomendações para todo mundo, né? Bosta, rasguei minha jaqueta aqui na coisa, mas tudo bem, vai, continua. Então, por exemplo, assim, ó, evitar grande intensidade de luz perto do horário de dormir, 1 ou 2 horas antes do horário habitual de Uma deitar. hora antes. Então, celular, nem pensar. TV, luz branca, computador, tablet, celular. Então, Olha. isso dificulta. Aquelas luzinhas do aparelho que Pode incomodam, interferir né? também. Jesus amado, aquelas luzes, né, Eu já levantei da pra botar escada, assim uma blusinha em stand-by cima, lá. sabe assim? Não, fita
exato. Bota fita isolante. Ah, não, mano, daí é muito... Bota. Eu jogo só uma Os caras ali. fazem uma luz, cara, que ilumina a tua casa inteira. Pra quê? Exatamente. É só pra você ver os Aquela tacismo, pontinha entendeu? já... Não sei pra que botam um LED lá dentro que chega... Então tá, apagou Então, tudo, geral. essa é uma. Uma hora tá? antes. Evitar xantinas derivadas da cafeína depois das 6 horas da tarde. Tá? Então, Essa eu já caí, vai. já caiu, mano. Ó, Essa eu já caí. café, Nas duas eu chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante energético, chimarrão, tá? Eu me lembro que um dos primeiros pacientes, quando eu fui fazer medicina do sono lá na USP, aí o paciente falava, pô, mas eu tenho insônia. O cara tomava um chimarrão antes. 10 da noite, vai. Antes. Pra dar uma Aí eu dormidinha. falei, tá, mas o cara tá em São Paulo, sim, mas ele era gaúcho, não sei o que tava lá. E aí tomava chimarrão antes de dormir. Tá, então... mas mesmo assim tem quem durma, né? Porque tem gente que Sim, toma energético e dorme, capota. Eu tô falando de uma pessoa assim pra melhorar a qualidade do sono. Mas eu tomo café e durmo, doutor. Então, detalhe a onda cerebral. Se a gente for ver sem café e com café, sem café é melhor. Eu dormiria melhor ainda. E dormiria melhor. Qualidade de sono melhor. É o que? Leitinho quente? Um leite, ele tem triptofano, uma substância que pode liberar um pouquinho. daí o que Um eu faço? melzinho. À noite tem que dormir de fralda geriátrica, tomar um leite quente. Meu Deus, vai. que cena, Mas não que é, momento. cara, tem que ser. Eu não posso tomar isso aí, doutor. Não, quer ver, ó, por exemplo, grandes refeições à noite, já falando em comida e bebida, assim. Grandes refeições à noite, quer ver uma situação que vai Feijoadinha não piorar. pode, feijoada não pode. Uma churrascão de noite, que tem Rodízio de pizza. Que tem aquele dia que vai jogar ainda futebol de noite, quer ver, ó? Churrasco, cerveja e futebol. É que a é uma bomba. combinação super comum. Todo mundo faz isso, né? Tem a turma que vai jogar futebol e tal. Comeu, já fica difícil, fica todo, né, distendido ali. Fica difícil pra ventilar. Tem mais ronco e mais apneia, tá? Fez atividade física muito perto do horário de dormir, que essa seria um outro item separado de recomendação. 4 horas de diferença do horário de deitar, por exemplo. Né? Então, se vai deitar meia-noite, acaba a atividade física 8, tá? No máximo. Se fizer de manhã ou de tarde, melhor ainda, tá? Porque aumenta a temperatura corporal, dificulta início e manutenção do sono. Então é uma outra... Quem tá aqui hoje, Pittsburgh? Doutor Fábio Souza. Doutor Fábio, ele tem recado pra você, que tem um lugar que você vai dormir muito tranquilo. E é óbvio que é no seu apartamento, entendeu? Sei lá, você vai dormir bacana demais, você pode Nada botar... como ter sua casinha, né? Pra dormir no seu você quartinho, pode, sua entendeu? caminha, Onde você tudo quiser. certo. Você pode botar um blackout, né? Aquela Lógico, coisa, dormir no opa. escuro. E tem coisas muito legais que você pode fazer no escurinho. Ok? Várias. Muitas coisas legais. Dormir. O que você é melhor pode do que dormir faz o seguinte, no escuro? Bom Jardim Residencial é da TPS Construtora. São apenas 31 apartamentos. Próximo ao Unesc, ponto de gás na sacada para churrasqueira, playground, apartamento de 2 quartos, elevador, salão de festas. E o melhor de tudo isso, pelo programa Minha Casa... Minha vida. Pelo amor de Deus, procure um corretor da sua confiança. Bom Jardim Residencial. Tem a cara da Pete, tem a cara do Mano, tem a sua cara. A gente já volta. Ai, você ria aqui. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, Churrascando Vinha Amazon e Ávila, Cia da Saúde. Voltamos, Pittsburgh. Voltamos aqui Aonde no programa do voltamos? Avesso Avesso? com o Dr. Fábio Olha, bom Souza. Eu ia demais. falar Fábio Sono. Fábio Souza. podia Hoje ser, falando né? sobre os distúrbios do sono. O sono. Quero O mandar um Enzo abraço. e o Eduardo Alamini estão mandando um abração Olha. pro Dr. Fábio. É muito comum criança roncar? Olha, sabe quando tem uma obstrução nasal significativa e tem uma amígdala aumentada, né? Uma amígdala que uma tá encostando na outra, por exemplo. O tratamento em criança geralmente é mais cirúrgico do que em adulto. Adulto é muito menos Mas cirúrgico. é passageiro. Daí É trata passageiro, e parou trata de e roncar. beleza, tá resolvido, né? Então, em criança que tem uma amígdala aumentada, o nariz obstruído, muitas vezes faz o tratamento cirúrgico com otorrino e tá resolvido. Em adulto já é o oposto, não é tanto cirurgia, mas aparelho intraoral para ronco e para apneia ou CPAP, aquela máscara que injeta ar no nariz, que o visual é uma coisa agressiva, né? meio horrível. Mas na verdade, a gente fez até um TCC agora, que foi defendido na Unesc, que a gente tava orientando ali, com 90 pacientes, o índice saiu de grave, claro, na primeira noite sem o aparelho, para usando CPAP, o índice normal, nesses 90 pacientes em média. Então, tem indicações precisas. Para o grau grave, é o melhor tratamento Pessoas que ainda. são muito irritadas, doutor, assim, durante o dia, aquelas pessoas são imunadas, irritadas, pode ser problema de sono? É muito comum transtorno de humor relacionado com distúrbio de sono. Pode ter apneia, um outro distúrbio que a gente não falou, que é mais comum até em mulheres, movimento periódico de pernas. Fica dando chutinhos durante a noite. Ou tem a chamada síndrome das pernas inquietas. Não é mexer a perna durante o dia.
é perto do horário de dormir, um desconforto na perna, que tem que ficar mexendo na perna e alivia. Tá? Você pode ficar massageando ou mexendo a perna, alivia. Que agonia? É uma agonia. Tem um relato de caso de um... Isso quando foi bem descrito, mas lá dos primórdios, né? Um jogador de beisebol que tinha isso lá dos Estados Unidos, e ele preferia a tacada, ele pegava o taco de beisebol e batia na perna pra aliviar a dor e o desconforto da síndrome do que da tacada de beisebol. Então até virou uma... A dor era menor. A dor era menor, só pra ter uma ideia do grau... uma dor pela outra. Justamente. Tá, então só pra ver, olha... O ouvinte tá dizendo que ele é super bom de cama, que todo mundo aí que perde o sono, diz ele que ele acha. Ele tem muita sonolência, ele pode tomar balde de café, quilo de chocolate, luz acesa, ele deita e dorme. Pode ser um transtorno, ele pergunta? Pode ser um transtorno. As duas principais causas de hipersonolência, muito sono durante o dia, são, número 1, privação do sono. A gente vive uma sociedade privada de sono. A pessoa tem que dormir, por exemplo, em média, 7 horas e meia. Vamos supor que ele tenha que dormir 10 horas. Ele seja um dormidor longo, isso existe, sem outro distúrbio do sono. Só que ele dorme 6 horas, então ele vai ser privado de sono o tempo inteiro. Mas tem pessoas que precisam de 10 horas? Tem pessoas que precisam, tá? Que são esses dormidores longos, e existem o que precisa de 5 horas e está muito bem, que é o dormidor curto. Aqui o Caco Antibes. O Miguel Falabella? Ele tem história que ele não dorme, que ele dorme 2, 3 horas e... É possível isso? A pessoa dormir 2, 3? Muito pouco já está relacionado com risco cardiovascular aumentado, maior risco principalmente de hipertensão, então já não é muito interessante. Mas o segundo distúrbio mais relacionado com hipersonolência, sem ser a privação do sono, é justamente a apneia obstrutiva do sono. Então, sugiro realmente fazer polissono para dar uma reavaliada nisso, né? Ô, doutor, e quando a gente dorme, aquele soco que a gente leva, a alma tá saindo do corpo mesmo? Então, isso é uma transição, paulada. isso é bem interessante, tá? Uma paulada tá, e depois tu um tijolado no cara. Um que tu acha que caiu? Não, tu tá caindo assim, então... É ótimo! É uma loucura aquilo, cara. É verdade, cara. É a transição de estágio de sono. Vigília, sono, sono, vigília. Então, é só uma mudança de fase. Ah, não é? Ah, não é um que desligou mesmo, desligou o disjuntor? Mas temos justamente. muitas fases? Mudamos muito? A gente faz estágio 1, 2, 3 e REM, né? Então, a gente sai da vigília pra essas outras fases. Isso toda noite, independente de distúrbio ou não? Independente de distúrbio ou não. Ah, claro que se eu tenho apneia, eu tenho menos chance de fazer sono REM, por exemplo, e sono estágio 3, que são sonos mais reparadores. Então, chega até lá. É, como se fosse aprofundar o sono, eu não consigo tanto. O sono fica mais superficial, apesar de ser hipersonolento, mas sono de má qualidade. Então, vamos imaginar uma escadinha que começa e a gente vai descer a escada. Então, estágio 1, primeiro degrau, estágio 2, segundo degrau, estágio 3, terceiro e REM, o mais embaixo, vamos dizer, o 3 e o REM são os mais profundos. E a gente faz esse ciclo 4 a 6 vezes durante uma noite. Isso sem distúrbio do sono. E o fio terra? O Marlon gosta de fazer à noite, fio terra. Ele gosta de fazer. Você já viu o fio terra, doutor? Já viu? Já fez fio terra? Não. Nunca fez, doutor? Não. Aquele que você tá no frio, você bota um pezinho pra fora pra dar uma congelada. Só pra equilibrar, né? Claro, só pra equilibrar a temperatura. Nunca fez, doutor? Se tapar todo, fica muito quente. Claro, botar pra fora... Bota o pezinho assim pra fora no gelado, daquela congelada no pé. Ah, doutor, mas aí o ladrão pega, tem isso, não, né? Daí o ladrão vai vir. E o medo das pessoas de você botar o pé pra fora e vir um demônio da noite e arrancar o teu pé pela já que a gente tá falando aqui na rádio, quer ver uma música que tem tudo a ver com isso? Enter Sandman, do Metallica. Tá? É verdade. Então, essa é a música que fala. É verdade. Ele fala uma hora e a criancinha tá rezando e fala assim que o bicho não pegue ela, tal, que é o homem de areia, né? Que não pega. Nos Estados Unidos tem muito disso. Então, realmente, é aquele relacionado já com o distúrbio do sono. Tá louco, cara. Não, eu tenho o maior medo do mundo de botar o pé na pra bota. Sabe, se alguém vir puxar. Mesmo a cama sendo box, não tem lugar pra ninguém embaixo, o cara fica meio preocupado. Não tem nada, mas fica ali, né? O cara fica meio cabreiro, entendeu? E vocês estudam o sonho também, Fábio? Não? Não, sonho é uma coisa bem abstrata, assim, né? Tem até alguns trabalhos sobre isso, mas eles são muito erráticos, assim. Um é uma linha que diz, não, e esse, se sonhou com isso, acontece aquilo. Tem até livro disso, né? É o subconsciente, ou é isso aqui. Doutor, sabia que tinha um tio meu que ele dormia tarde, isso é verdade, tá? Ele dormia tarde pra sonhar pra jogar no bicho. Sim, ele tirava o cochilo pra que daí ele sonhava com os bichos pra jogar no bicho. Sonhava mesmo? Mas aí é difícil a gente ver justamente essa parte, por exemplo, do sonho com o inconsciente ou subconsciente, do que ele já estava
pensando anteriormente ou o que aconteceu durante o dia, né? Muitas vezes, alguns sonhos são bem elaborados e outros são aqueles bem fragmentados. Se os meus sonhos virassem filme, olha, eu ia ficar milionário, porque tem cada um que tem uma superprodução. E tem aqueles que tu acordas, tu já esquece, né? Tu Justamente. acordou, esqueceu. Tem uns que tu lembra o dia inteiro. Meu Deus, foi um sonho tão real. Né? Então, o que acontece, assim, uma outra coisa que, pegando esse gancho, se a pessoa não sonha, isso é normal ou anormal? Na verdade, o fato de eu sonhar é que eu acordei em sono REM, ponto. Mas eu posso ter feito 1 minuto de sono REM e ter acordado. Isso não quer dizer que foi um sono maravilhoso. Tá, o sonho, ele é antes de acordar, não é? Geralmente? Ou não, o sonho a gente já tá na fase acordou e lembrou do sonho. Tá. Porque se eu acordo em outro estágio de sono, por exemplo, estágio 2, eu não vou lembrar do sonho, tá? Então a gente geralmente sonha em REM, mas eu acordando em sono REM, eu me lembro do sonho. Não acordando em REM, não lembro. Só que a gente não sabe quanto que tu fez de REM numa noite sem ser pelo exame do sono. Eu acho que fiz 1 hora. Tá, tu pode ter feito 5 minutos. O exame do sono é dormir uma noite uma noite no clínica. laboratório do sono, né? Então a gente vê os estágios do sono, vê com o eletroencefalograma, vê sensor de fluxo nasal e oral pra ver se tem apneia. Aí dorme de barriga pra cima lá. Pode ser em decúbito lateral, pode dormir de lado também, né? Claro que é cheio de fios, isso são... vai dormir igual em casa? Não, mas é a triagem que a gente tem necessária, pra né? ver distúrbio do sono. Movimento periódico de pernas, fica chutando durante o exame do sono lá. Doutor, eu, por exemplo, dormia no meu quarto e acordava na sala. Do sonambulismo, por exemplo, de uma maneira geral, eu ficava apavorado, entendeu? Então, dormia no quarto e acordava na sala. É comum ter sonâmbulo? Super comum. Criança é muito sonâmbula, 17% das crianças são sonâmbulas e 3% continuam na idade adulta. Então, o que é o sonambulismo? É o estágio 3 do sono e uma transição vigília para esse estágio de sono. Imagina que é o sono um dos mais profundos que a gente tem. Imagina tentar acordar alguém em estágio 3, chacoalhar a pessoa. Não se acorda quem tá dormindo. Não acorda. Vai com calma. Meu nono dizia isso aí. Meu nono dizia que não se acorda quem tá dormindo. Só que realmente vai acontecer aquelas coisas que se fala, vai morrer. Não vai morrer. Tá. Mas a pessoa pode revidar, né? Imagina tentar acordar alguém te chacoalhando ou jogando um balde de água na cabeça. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Tá? Então, o sonambulismo é uma transição do estágio 3 para vigília e pode ter aquele terror noturno, criança que abre o olho e berra, ou caminha, né? E tem até um sono mais elaborado, estágio 3, de ligar o carro e quase sair de casa com o carro ligado. Jesus, cara. Tá? Então já de ter que fechar a janela e realmente colocar proteção porque quase pulou da janela. A gente tem alguns vídeos de polissonografia lá, de sonambulismo, e alguns de apneia e de transtorno comportamental do sono REM, que aí é em idoso, é um outro tipo de transtorno que é em sono REM, que a pessoa tem pesadelo e atua no pesadelo. Por exemplo, homens idosos dando soco e chute porque estavam sendo atacados por um tubarão, tá? Então ele acordou, ele lembra do sonho. E daí vê tudo no filme. Tem os vídeos lá. Eu tenho uma dica pra pessoa que tá ouvindo, nunca vá no banheiro no sonho, é uma armadilha. Cara, você foi no banheiro, isso é verdade, cara. Sério? Você vai no banheiro no sonho, adivinha? É armadilha, cara. Você vai acordar. Isso é verdade, né, doutor? Vai ter uma cachoeirinha ali, vai estar molhado. Ô, doutor, e tem a turma que acorda pra comer, né? Mas eles acordam, né? Não sei se acordam ou não. Olha só, tem uns que levantam e fazem comida. E tem um sonambulismo que é chamado transtorno alimentar relacionado ao sono. A gente tem um vídeo disso, se vocês quiserem, eu posso... São só gordos, a gente pode gravar lá e mostrar. Gordos. Geralmente são obesos. Geralmente são gordinhos, é maravilhoso. A gente tem um vídeo lá da época de São Paulo, lá da Escola Paulista lá, que é uma paciente que tem um fandangos do lado ali. E aí a gente falou, tá aberto aqui. Mas ela não tava com fome e tal. Aí ela começa a entrar em estágio do sono. Entrou em estágio 3, que é o do sonambulismo, que é esse que também acontece o transtorno alimentar. Ela abriu o restante ali do fandangos e começou a colocar na boca. E tu vê que não é uma coisa normal, é uma coisa... Dormindo. É uma coisa meio compulsória, assim, sabe? De enfiando vários fandangos na boca e quase se engasgando. E a gente tem apavorado, desesperado. Vai acabar com a vida do mundo. Quer ver um distúrbio do sono raro? E um que é dentro dessa linha, sexonia, relação sexual dormindo. Conte-nos mais sobre isso. Vamos lá. Quem pratica isso? Quando eu comecei a fazer justamente medicina do sono, quando eu tava lá, até foi engraçado, porque isso é super raro. E um amigo meu, daqui de Criciúma, tinha ido no show lá em São Paulo, e acabou, Fábio, posso ficar na tua casa? Pode. Aí ele chegou e falou... Cara, deixa eu te contar uma coisa. Ele te atacou à noite? Não me atacou, graças a Deus. Só pra saber. Aí ele chegou e falou assim, cara, deixa eu te contar uma coisa. Cara, eu tava tendo relação sexual e eu acordei no meio da relação. E a minha namorada falou assim, ué, tava dormindo? Aí que ela notou. Tava dormindo, porque ele tava beijando ela e tal.
E ele acordou, claro, toda a vibração ali do momento. E acordou. Então, é um tipo de sonambulismo, é mais raro ainda, tá? Do que o transtorno alimentar. Mas acontece. Não é estupro, né, doutor? Não é. Agora tem uma dica... Sexonia. Tem uma dica para as mulheres que estão ouvindo Avesso. Uma dica para as mulheres, entendeu? Manda. Acorde os seus parceiros. Você já entendeu, né? Ok, é isso aí, a dica é essa. Nossa, não. Ficou então, vago, ficou no tá ar. bom. Né, doutor? Doutor entendeu, né? Os homens gostam, não gostam de ser acordados? Gostam, né, doutor? Sim. Com beijos, carícias. Ó, o ouvinte tá dizendo que o carinhos. marido dela tem sonambulismo agressivo. Na verdade, ele usa desculpa pra bater nela à noite. Vai descobrar dela, diz que tá dormindo. Quando o sonambulismo é meio agressivo, tem que ver a idade, tá? É horrível, ela tá dizendo. Se ele só berra e não lembra do que aconteceu, do sonho, isso é mais sonambulismo mesmo. Se além disso ele lembra do sonho, é sonho agressivo, entra mais no sono REM, aí precisa de medicação pra isso. Então tem que fazer a polissonografia, ver se não tem. Quer ver um gatilho muito importante para desenvolver isso? É a apneia obstrutiva do sono. E também, desses fatos históricos, teve também, como a medicina do sono é muito forte, né, nos Estados Unidos, tem um relato de um caso de um homicídio relacionado com esse tipo de transtorno. De homicídio, tá? É grave, ele estrangulou a esposa e aí teve que provar que realmente tinha um transtorno comportamental do sono REM. E daí foi e aí comprovado, foi comprovado que sim, isso, estava... e aí que se começou a divulgar mais sobre isso. Porque a medicina do sono é uma ciência meio nova pro Brasil, assim, tem menos de 100 anos, né? Enquanto que em alguns lugares, tipo Austrália, Estados Unidos e Inglaterra, já tá bem mais avançado, isso em termos de divulgação. E hoje o Brasil, ele ocupa o 5º país que mais publica sobre sono no mundo, né? Então, a gente tá com alguns centros aí de referência até mundiais. A USP e a Escola Paulista são alguns. Olha, show de bola. Quem tá aqui hoje, Pitbull? Doutor Fábio Souza. Ela é que no mês de junho, tá, o bairro da Juventude e os supermercados. Angelone, Bistec, Jace, Manente Martins trazem uma campanha, a campanha Superação. E os produtos da Três Corações. Maravilhoso, hein? Neste mês, o café tradicional e extra forte, 500 gramas, será comercializado por R$ 7,99. E o cappuccino, 200 gramas, a R$ 6,90, que é uma delícia esse cappuccino, tá? Não patrocina o Avesso, mas olha, é gostoso de verdade esse cappuccino. Mas, e detalhe, é gostoso, tem uma cesta aqui na nossa mesa pra gente nós vamos sortear com todos estes produtos. Cara, em homenagem tá ao Dia gigante. dos Namorados, né? Vamos sortear hoje? Vamos sortear pro namorado. A nossa linha voltou, Marlon? Ainda não? Não voltou a nossa linha? Deu uma pane, deu um Vamos raio ver se aqui. voltou. Não, Raios e vamos trovões. esperar. Daí no próximo bloco, se a linha não voltar, a gente sorteia pelo WhatsApp. WhatsApp, então fica ligado que quem tá aqui hoje, Pitbull. Doutor Fábio Souza. E um abraço pro Caco Keller, nosso bruxo, Tá na grande escuta? Caco, tá aqui em Criciúma. Aqui em Criciúma, Só tô Caco. aqui em Criciúma ouvindo vocês. Um abração pro nosso bruxo, a gente já volta aqui com o doutor, mais doenças de sono e sexoterapia, é isso? Sério. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora, Churrascando Vinha Amazon e Ávila, Cia da Saúde. Voltamos, Pitbull, aonde? Aqui no programa do Avesso. No Avesso, e tem uma coisa que eu sei que é muito gostosa, que não pode comer antes de dormir. Mas Comer durante demais, o dia, né? não, durante o dia você pode. Comer pode, Durante tá. o dia você pode, Tá. entendeu? Que é o quê? Dia 24 de junho tem o primeiro festival. Tem carne? De carnes, o churrascando na Vinha Amazon, pelo amor de Deus. Pedi um negócio aqui, ô. Não, o que? O carne? Ah, não, a gente já foi, esqueci Ah, a tá, treta então aí. tá bom. Tudo bem, esqueci. Deixa pra outro dia. Não, mas quer botar a vinheta? Ficaria legal, né? Bota Posso colocar? Bota a vinheta. Então tá bom. Mal-humorado, bronco, totalmente desentendido do assunto. Agora, na Som Maior, cozinhando com Mano Dal Ponte. Culinária aqui é outro assunto. Provalecido, né? Quem vê cozinha assim que é uma Não, o quê? maravilha. Cozinha muito. Vai no evento, que Eu daí vou lá no eles fazem evento. direito. Olha aqui, ó. Tá? Open Food das 12 às 22, tá bom? E Open Bar, Chopp liberado das 12 às 15 horas, dia 24, tá? E lembrando que amanhã é sábado, né? Amanhã é No sábado? no Feirão das Nações, a galera do Churrascando tá lá com um pitch. Não é que não é você, é com Eu não pitch. vou tá, é. O pitch é o forno, sabe? Certo. O negócio grande lá e tal. E uma parrilha fazendo carnes
e vendendo ingresso do evento. Dando uma palhinha do evento? Então vai ser uma treta muito bacana. Passa lá no Nações, você vai ver. No Nações Shopping, show de bola, tá? E aí no churrascando, você vai ver o quê? Ó, brisket, porco, cordeiro patagônia. Já comeu um cordeiro patagônia? Nunca, né, doutor? Não. Cordeiro patagônia, olha que bonito isso, tá? Vai. Uma costela assim, né? Costela vai, picanhazinho, tibone. Meu Deus, tibone eu sou doente. Um varal de aves. Sabe, varal de aves não é as tuas amigas, Pete, tudo. Não tem nada a ver. Menos os teus, né? Não tem nada a ver com tuas amigas. Né? Tuas amigas. Teus franguinhos. Nada a ver, tá bom? Linguiça artesanal. Você gosta de uma linguiça artesanal? Adoro. Mais picante? Você gosta? Uma bem trabalhada é bom. Bem trabalhada? Bem trabalhada. Linguição, assim, gostoso? Linguiça boa. Gosta, doutor, de uma linguiça? Olha... Só empurrada? Linguiça empurrada ou você come ela direito assim, doutor? Você gosta? Pois é, policiei, não. Vamos pro churrascando, esse fim de semana tem pedágio da PAI nos principais cruzamentos da cidade. Então, quem encontra a galera lá, o pedágio da PAI é 10. É bacana que é demais. Quem tá aqui hoje mesmo? Doutor Fábio Souza, dá de dormir de olho aberto? Já vi. Tem gente que dorme, né? Meio caolho amarelo. Entra assim. dentro da... Amado, cara. Dá medo isso, cara. Dá medo, eu tinha uma doutor. tia que dormia assim. Credo, cara, Jesus. É igual dormir com demônio, né? Dormir com o olho aberto, na verdade, é um sonambulismo, só que não é tão elaborado, é só dorme com o olho aberto. Geralmente o sonambulismo, a pessoa fala, olho aberto, e fala coisas meio desconexas, assim, né? Não vai manter um diálogo assim tão correto, vamos dizer. Fala dormindo, doutor, é sonambulismo? Também entra dentro do sonambulismo. Eu brigo com as pessoas dormindo. Hã? Eu brigo com as pessoas. Eu acho que é reflexo da personalidade. Eu acho que falta sono pro humano, né? Ser mais dócil, brigando, né, com as pessoas. Não, todo mundo fala que eu brigo, fico brigando a noite inteira. Tá, ô doutor, então olha lá, as principais dicas para as pessoas dormirem bem, por favor, quais são? Então, aí entra dentro da higiene do sono, né? Vamos recapitular aí que ajuda bastante, assim. Se for possível, realmente tirar uma sonequinha depois do almoço, exceto insones, tá? Entre 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos. Então, vamos lá. Evitar grande intensidade de luz perto do horário de dormir, né? Se possível, 1 hora antes já evitar isso. Então, TV, luz branca... Ficar no celular nem pensar, doutor? Não. Também reduz a melatonina, o hormônio do sono. Então, TV, luz branca, computador, tablet, celular, isso tudo vai reduzir esse hormônio do sono que é tão importante que é a melatonina. Evitar xantinas derivadas da cafeína. E cafeína, né? Depois das 6 horas da tarde. Cafeína, café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, energético, chimarrão. Ok. Tá? Evitar. Fazer uma atividade física regular, tomar cuidado com o término da atividade física, que não antecipe ali em relação a 4 horas do horário de deitar. O Mário Guiz está perguntando se fazer sexo antes de dormir é bom para dormir. Relaxa, ajuda, né? Relaxa, vai deixar mais tranquilo a pessoa. Bem. Né? Então, realmente... Só tomar cuidado com uma coisa, né? O homem tem que tomar cuidado para não acabar antes da mulher e virar pro lado e dormir, que ele vai morrer. Pois vai. Aí ele não vai dormir, ele vai morrer, né, Pete? Com certeza. Tem isso, Pete? Dá sono? O homem dá sono. Dá sono? Claro que dá sono. O ouvinte pergunta o que é bom para tirar o sono ao dirigir. Ao dirigir? Eu tenho uma dica. Então, assim... Arrancar pelo do nariz. Não foi pra ti, Mano Dal Ponte. Deixa o ouvinte falar, Mano Dal Ponte. O entrevistado, desculpa, doutor, coisa. É porque não é arrancar pelo do nariz, doutor. Cada pelo que você arranca, você fica 15 minutos acordado. Chega a doer o cérebro, dói o cérebro, fica acordado. Já é uma dica boa. Corta antes, não fica tirando o trânsito. Olha lá, doutor, desculpa, por favor. Então, assim, realmente tomar café, né, aí sim, algum energético, alguma coisa. Se a pessoa tá com muito sono e sempre acontece isso, é até um fator de fadiga e que tem hipersonia, muito sono durante o dia. Então, o recomendado é fazer uma investigação, fazer a polissonografia, o exame do sono, pra ver se não tem apneia, que é tão comum em homens. Agora, se é eventual, aí realmente usar alguma substância aí com café. Derivado de café. Lá vem, vai. O que foi que tu quer perguntar agora? Tá ligado já? Tá, não. O que tu quer perguntar? Vocês estão falando de sono? Isso, é o papo de hoje. Eu tenho muito sono. A pergunta é a seguinte. Quando a gente vai na casa de alguém, a gente sente muito sono, Energia negativa. E quando eu volto pra casa, aí eu fico acordado. Certo. Então, qual é o problema nisso tudo? Idade. Sou eu? Não, mas sempre foi assim, desde pequeno. Mas dormir, por exemplo, em outro lugar. Vamos pegar outra situação, não ter ido visitar. Ao vivo. Dormir em outro lugar, por exemplo, ou em hotel ou na casa de outra pessoa. Isso também muda a tua qualidade de sono ou não? Se eu sei que eu vou pra dormir, é outra coisa. Aí não muda. Digamos que eu vou na casa do Mano ou da Pete hoje à tarde. Certo. E bate sono. Tá. Mas ao chegar em casa, eu fico acordado. Desperta. Então, algumas vezes acontece uma insônia do ambiente que tens, tá? Então, na tua casa, tem algumas pessoas que têm insônia com o local.
É bem interessante. No laboratório do sono, vai fazer, por exemplo, a polissonografia cheia de fio. Dorme na hora? A pessoa capota. E em casa o cara não dorme? E chega em casa e não consegue dormir. Então existe um pouco disso, do ambiente que se dorme também. Então, mesmo sendo silencioso, sabe, bem escuro, então com todos os outros fatores, isso pode acontecer também. Tá, e esse homem aqui que acorda às 5 horas da manhã tá também. sempre sorrindo. Vem fazer consulta. Sempre sorrindo. É consulta, de certeza aqui, ó, vai. 15 para as 5, todo dia. E tá sempre de bom humor. Sempre de bom humor. Boa. Durmo muito bem. Que horas que geralmente vai dormir, por exemplo, Adelor? 11, 11h30. 11, 11h30. Às vezes. Aí depende do jogo do Grêmio mais tarde, dorme mais tarde. Aí dorme mais tarde, vai ver. Pode tomar Normalmente vinho dorme antes de dormir? feliz e tal, né? Uma tacinha de vinho. Uma tacinha não vai fazer grande mal. É claro que é dose dependente, o relaxamento da musculatura da garganta em relação a roncar, tanto a alimentação quanto realmente a bebida alcoólica. Então isso vai ser meio dependente. O que a gente fez, que a gente falou um pouquinho fora do ar ali, um trabalho para quem tem muito ronco e apneia para melhorar a qualidade de sono, inclinar que nem a história do refluxo, cabeça para cima e perna para baixo, desde que não tenha varizes em pernas, né? Tá? Que aí consegue reduzir ronco e apneia em 30%. Não é um tratamento milagroso, mas é uma dica, né, interessante se tá recebendo os cutucões que o Mano até citou durante a noite. Que é o tubeladinha. Não sei porque o meu ronco não me incomoda. Nunca foi. Como a Paty não reclama, entendeu? Então, segue o jogo, né? Como ela não reclama, porque de certo ou não tá muito acentuado, ou não ronca, não sei. Mas 6 horinhas de sono tá bom pra ti. Ou no final de semana você dorme mais? No final de semana você Amanhã tu acorda que horas? Aquela compensadinha. Amanhã, normalmente eu acordo mais 7 e pouco. Nossa, que tarde! Nossa, Adelor! E acorda bem. Sozinho, acordo. Não, acordo sozinho, acordo sem despertador. Melhor acordo, coisa. Tal, e aí desço. Isso é a melhor coisa, justamente acordar sozinho, né, que tá falando Aí durmo depois do almoço. Tal. 20, 30 minutinhos ou mais até. Ele só chega aqui às 4 da tarde. Dorme meio-dia até às 4. doutor. Durmo no sábado. Dia de semana não. Dia de semana não. A tendência é os idosos, os velhinhos, acordarem mais cedo mesmo? Às 5 da manhã, por exemplo, um programa de rádio, os idosos. Realmente antecipar Tu vai ver, eu te dou o idoso. Você está demitido. Jogar pela janela aqui, meu. Olha. É mais comum o adolescente, por exemplo, o oposto, e deitar muito mais tarde, e aí é sofrível para ele acordar de manhã, ainda mais quando muda o horário, né? Que antes só de tarde que estudava, agora é de manhã. E o idoso, ao longo dos anos, a tendência é realmente dormir mais cedo e acordar mais cedo com menos horas de sono. Então eu continuo jovem. Então eu tô aqui. Ai, coisa bem boa. Somos dois, então. Nós somos dois, Max. Somos jovens. Quando que você acorda? 10 da manhã? Não, eu acordo 8h30. 8h30? Acordo às 9h30. 9h30, Max? Conta a verdade, Max. Tá, 9h29. Conta a verdade. Fala pra Adelor que hora que você vai dormir, Max. 2h30. Isso aí. 2h30? Esse bicho aí esse aí é tenebroso. Hoje cedo, 2h30 tranquilinho. A Pidi é o ver o mundo. Quando eu canso e não acho mais nada, daí eu digo, não, acho que agora tá na hora de dormir. 2h30 já dormi. Fábio dorme que horas? Eu durmo geralmente meia-noite e meia. E aí acordo 7h30, 7h15. Sono é um negócio que tu não recupera, né? Perdeu, né? É a mesma... Quer ver uma analogia Não de tem falar estoque assim... de sono, né? Não tem estoque. Isso é uma boa. Tá, por exemplo, tô com fome. Fiquei mais horas pra comer. Agora eu vou comer 2 vezes. Duas vezes, não tem isso, né? Certo? Então é mais ou menos essa que analogia nem sono, que a gente faz perdeu, do sono. né? Perdeu. Tá, então a parte hormonal, a parte estrutural do sono realmente é perdida. E o que o sono vai te provocar, o não dormir? O que ele vai te provocar? O risco cardiovascular é o que está mais determinado hoje, né? Então o que a gente vê? Por exemplo, 50% de chance de ser mais hipertenso. Isso a gente controlando para todos os fatores de risco, os estudos, né? Dormir pouco? O dormir com má qualidade. Se a gente pegar a grande doença aí, é a apneia obstrutiva do sono, que 1 a cada 3 brasileiros tem. Então o estudo da Escola Paulista determinou 32,8%. Então pode ter essa apneia e não saber? Não saber pode, a maioria até que não sabe. A maioria não acorda com ronco e com apneia. Então, ele pode ter e não saber? Pode. Aí fechou a garganta, caiu oxigênio pro pulmão, caiu oxigênio pro coração, caiu pro cérebro. 60% mais chance de AVC, de derrame cerebral, 50% mais chance de hipertensão até refratária, de difícil tratamento. Né? E é mais correlacionado com diabetes também. Olha aqui, doutor, estamos com o Michel direto, ele tá o coordenador, repórter da Agência de Notícias São Joaquim Online. Tudo bem, Michel? Como é que você tá, meu caro? Tudo bem, tô com bastante frio aqui em São Joaquim. Ô, Michel, tá nevando aí? Tá nevando neste momento aqui em São Joaquim, sim. Agora até diminuiu um pouquinho, mas logo ao passar o meio-dia foram fortes capuchos, grandes capuchos de neve que caíram aqui, né?
daí agora temos incidência além da cidade também em outros locais do interior. Olha, o que é um capocho? É muita neve, pouca neve? Descreve para as pessoas, por favor. Deixa eu te explicar como é que funciona o quesito da neve. A neve, na verdade, nada mais é do que as gotículas de chuva que se transformam em flocos de neve a uma certa temperatura. No caso, nesse exato momento está em torno de 3 graus aqui em São Joaquim, na temperatura ambiente, porém lá em cima as nuvens estão marcando uma temperatura muito mais baixa, que provoca esse congelamento, né? E a previsão? A previsão é que essa neve dure muito ou vai iludir o pessoal muito rápido? Não, a nossa janela da neve abriu agora ao meio-dia e tende a ir até às 7 da noite. Já tem muita gente chegando aí? Tem bastante gente, tem bastante turistas ali, vocês podem acompanhar ali pelo site São Joaquim Online, pelo qual eu postei algumas imagens dos turistas ali, bastante pessoas, a imprensa está aqui inclusive. Ô Michel, e tá acumulando muita neve aí, dá pra ver camada de neve acumulada? Não está acumulando ainda, porque nós temos uma grande umidade, o chão está muito molhado, porque choveu, digamos, aqui em São Joaquim aí também, né, tá chovendo durante a semana toda, então ainda não está acumulando. Mas se começar a nevar mais, se começar a ficar maior ainda o índice de neve, ela pode começar a acumular sim. Por enquanto não dá de fazer bonequinho ainda? Não, ainda não dá, tem muita umidade ainda, a neve cai e se dissolve na água que tem no chão. Tu nos avisa, Michel, a hora que chegar. Ô Michel, a neve tá nevando aí no centro de São Joaquim, ou também em Urubici, região, ou só aí em São Joaquim? A neve, ela tá restrita aos topos acima da serra, acima de 1.200 e 1.300 metros. Quem tiver acima desta altitude, provavelmente tá pegando neve. E onde é que é isso? Aqui, por exemplo, é São Joaquim, Bom Jardim, Urubici? Urubici não tem, Urubici está abaixo. Talvez lá no topo do Morro da Igreja, só que o Morro da Igreja já fica do lado de Bom Jardim, né? Ok. E algum risco, Michel, para quem vai subir a serra, tem que tomar um cuidado redobrado? Algum risco de gelo na pista ou nada disso por enquanto? Não, nada disso por enquanto, só que se a neve aumentar, aí ela começa a ficar escorregadia, daí tem que dirigir com mais cuidado, né? Ninguém até hoje aqui no Brasil, talvez poucos aqui em São Joaquim, são os motoristas que sabem dirigir na neve. Não somos acostumados, é verdade. É isso mesmo. Não. Então agora aí em São Joaquim tá caindo neve? Tá caindo neve agora aqui em São Joaquim, um frio de 3 graus. Coisa linda. Vamos subir a serra? A tua voz tá transmitindo frio, sabia, Michel? Dá de sentir o frio. O povo tem que vir aqui pra serra pra curtir um pouco do frio e... É isso então, Michel. Vai te agasalhar, rapaz? Sim, sempre é bom, né? Tá bom, obrigado, Beijo, Michel. obrigada. Um abraço, valeu. Obrigado. Showzão. Olha aí, show de bola, hein? Quem quiser subir a serra, todo cuidado é pouco. Doutor, no frio a gente dorme menos ou dorme mais? Dorme mais. Isso influencia? Geralmente Influencia influencia. mesmo? Só pegar o verão, por exemplo, sem ar-condicionado. Olha a dificuldade para iniciar para manter o sono. É O difícil. pessoal da Serra, o Serrano, dorme mais por causa do frio? Dorme mais porque realmente, quando cai a temperatura corporal, a gente secreta até um pouco mais a melatonina. Então, e tem um outro hormônio, a adenosina, também que acaba alterando e ficando com mais sono. Então, isso é bem frequente mesmo. Né? Então, uma das dicas pra gente aqui, já que a gente não tem neve, né? E no período do verão, então climatizar bem o ambiente. Isso é legal. Olha, obrigado Adelor tá aqui, na verdade, fazer um anúncio. Ele hoje tá aqui para dizer que o Avesso ganha mais 1 hora. Max Everson começou às 3, é isso, né, Adelor? Não. Acabou pra ele. Não é A cara do Max lá. Não é isso, não? A cara do Max. Ele vai adorar, vai poder dormir mais, mano. Depois do almoço. Eu gostaria de ouvi-los até as 4 da tarde. Vocês são maravilhosos. Olha, Chega, eu não aguento, mano, mais 1 hora, tu é louco. Não. Acabou. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. O Almir aí. da Cruz Vermelha está parabenizando o Fábio, que realiza um excelente trabalho social na prevenção de doenças pulmonares e combate ao tabagismo. A gente nem falou de cigarro aqui, Deu né? nem tempo, né? Não deu. Rola um outro programa só da cigarreira. Muito obrigado pelas palavras. É isso? Vamos dormir? Antes Vamos dormir? Quer dormir dormir, comigo? não juntos. Tá não juntos. Agora, antes de Contando. dormir, eu tenho uma dica. Opa. Eu quero dica do Einstein, entendeu? Domingo tem prova, né? Tem vestibular, enfim. Eu quero saber do professor quais os tipos de leitura podem ser feitas na preparação aí para essa prova, professor. Então, é muito importante que o aluno esteja atento, né, aos últimos temas, aos últimos assuntos relevantes dos últimos meses, para que ele possa estabelecer uma relação, uma vez que os temas estão mais voltados, né,
para o Brasil, também é importante ter atenção nesse aspecto. E hoje nós temos aí uma gama de revistas, né, revistas especializadas voltadas para a atualidade do Brasil, voltada para a redação especificamente. Então o aluno pode se apropriar, né, dessas linhagens de revistas em que muitas vezes trazem pontos de vista um pouco antagônicos, né, aquela perspectiva mais conservadora, um pouco mais também libertária, crítica. Então o aluno tem que criar esse posicionamento a partir das leituras mais relevantes. Então ficam aí as dicas: revistas, né, sites confiáveis, né, e busquem sempre em fontes assim bastante verdadeiras e selecionadas por você.